pastor. Glória a Deus. É muita responsabilidade estar aqui. Eu louvo a Deus. Esse seminário é uma bênção, semana de cura física e emocional. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Jorge, por essa iniciativa, porque todos nós, sem exceção, precisamos de cura. Eu acho que não tem ninguém aqui que não precisa. A começar por mim, todos nós precisamos de cura. Não é verdade? E quando ele faz um evento como esse, quando ele tem essa iniciativa, ele está mostrando que nós todos somos humanos e nós precisamos começar por nós mesmos. E eu louvo a Deus por ele ter me convidado, isso é uma bênção. Muito obrigada, pastor Jorge. Eu sei que ele está lá embaixo me ouvindo, então louvo a Deus por isso. Então, nós vamos abrir nossa Bíblia em Salmos. Versículos 9 e 10. Salmos 31, versículos 9 e 10. Amém? Todo mundo já achou? Então vamos. Tem misericórdia, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, porque a minha alma está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha usar a minha boca, Jesus. Eu quero que eu possa diminuir diante da tua graça, do teu poder. Eu quero ser só um vaso. Deus, usa-me, eu te peço. E transforma, Senhor, esse altar num hospital onde haja cura, cura da alma, cura física. Senhor, tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, eu vou falar sobre depressão. Depressão. Um tema muito interessante, porque eu estou, inclusive, escrevendo um livro, já estou terminando. Eu acho que vou ter que diminuir, porque eu estava conversando com o pastor ali agora. Ele falou que o meu livro está grande demais, então eu vou ter que cortar metade do livro. Eu estava conversando com ele agora. Ele falou assim, então está ficando muito grande o livro, então eu vou diminuir. Mas depressão é um tema que tem sido muito discutido. Por quê? Porque 15% da população mundial está com depressão. São dados da Organização Mundial de Saúde. É simples a gente saber isso. Quem aqui teve, ou alguém da família, ou algum amigo, ou conhece alguém que tem depressão? Eu vou levantar a mão porque eu conheço e já tive. Quase todo mundo já levantou a mão. Então, só daqui já deu para ter uma amostra grande de que depressão realmente é uma doença muito séria. Certo? Segundo a mesma Organização Mundial de Saúde, depressão atualmente, é a segunda doença mais incapacitante que existe. E, segundo essa mesma organização, até 2020, quer dizer, daqui a quase 2 anos, será a primeira doença mais incapacitante. Então, é alguma coisa muito séria que nós temos que pensar muito a respeito. E o pior de tudo
é que nós não levamos muito a sério, porque é uma doença onde se tem muito preconceito ainda. Chega-se ao ponto de algumas pessoas, nos consultórios, dizer: eu prefiro ter um câncer do que uma depressão. Se eu pedir para alguém levantar a mão, vocês vão dizer que já ouviram uma coisa parecida. Tem pessoas que não querem dizer: eu tenho depressão, porque tem vergonha de dizer. É verdade ou não é? Eu estou vendo um tanto de gente fazer assim. Porque as pessoas têm muitos tabus e preconceitos quanto à depressão. Porque ainda se diz: isso é preguiça. Não é? Você está com preguiça, se você quiser cessar disso. A outra ali. Se você quiser, você dá um jeito. Não é assim, gente, que fala? Isso aí é tudo, menos que é uma doença. O pior, no meio evangélico, se diz outras coisas. É demônio. É o quê? Cadê seu Deus? Isso mesmo. Não é isso que fala? É porque você está longe de Deus, ainda olham assim, meio assim. Você está em pecado, né? Não é assim que falam? Você está em pecado. A gente ouve isso demais. Então, às vezes, a pessoa não mostra que está em depressão, fica escondendo a depressão para a pessoa não pensar que ela está em pecado. Infelizmente, isso acontece. Então, para não mostrar que está em pecado, ela esconde a depressão. E quanto mais esconde, mais o problema vai ficando difícil. Porque a depressão, quanto mais você prolonga, não procurar o tratamento adequado, mais ela torna difícil você ser curado. Porque você pode ficar curado desde que você comece a se tratar logo no início. Logo do início. Porque tem tratamento. Certo, gente? Vocês podem ser tratados. Existe tratamento. Mas, devido ao preconceito, ou não procurar os profissionais adequados, porque você começa a sentir dores. Ou outras coisas, você procura outros profissionais, e então você não recebe o tratamento adequado. Tá, mas quais seriam os sintomas da depressão? Ou melhor, o que seria a depressão? Depressão é um transtorno afetivo ou de humor caracterizado por alterações psíquicas e orgânicas. Afeta os sentimentos, os pensamentos e o físico. Afeta a relação consigo mesmo e com o outro. A depressão afeta o corpo, a alma e o espírito. Então, a depressão afeta o indivíduo como um todo. Mas quais são as causas da depressão? Bem, as causas ainda não são tão claras. São várias as causas. Primeiro, existem as causas biológicas. Começa-se por causas que são as hereditariedade. Bem, eu tenho a permissão para contar, então vamos começar por contar aqui o caso da minha paciente. Eu tenho aqui, ela está aqui, bem aqui, uma paciente que já tem alguns anos que ela tem depressão e trata comigo. A causa da depressão dela, que para mim já está curada, é que ela herdou da mãe. Então, está no DNA. A mãe tem mais de 30 anos que está sofrendo de depressão. E ela já tem mais de 20 que foi detectado nela a depressão. Bem, a hereditariedade, sempre que você vai ao médico, que você vai
com sintomas de depressão. Daqui a pouco nós vamos falar quais os sintomas de depressão. Sempre que você vai, o médico te pergunta: tem alguém da sua família que tem algum sintoma, que teve depressão? Não é assim que o médico fala? Pois bem, a mãe dela tem depressão. E essa mãe fica quase que o tempo inteiro num quarto escuro e tem depressão. Essa depressão já causou câncer nessa mãe. Esse câncer já fez com que ela perdesse um olho, já está perdendo o outro olho e alguns órgãos do corpo. Né? Essa paciente, a depressão dela era tão grave que ela não conseguia fazer nada. Ela vivia isolada, não queria um dos sintomas é isolamento. Ela tinha medo de tudo, não se aproximava das pessoas, não queria trabalhar, não queria nada. Um dia, não sei como, um dia a gente ainda vai descobrir, eu liguei para essa paciente e chamei ela para fazer terapia. Como eu ainda vou descobrir como que aconteceu isso? Não sabemos, só Deus é que sabe, eu não sei como que aconteceu isso. Jesus sabe. Só sei que essa menina está praticamente curada. Para quem não queria nada com a vida, hoje em dia ela está casada. Hoje em dia ela está participando do ministério aqui na igreja, o Ministério de Casados para Sempre. Hoje em dia essa menina é outra pessoa, ela foi curada da depressão. Ela poderia estar como a mãe num quarto escuro há 30 anos. Então, eu quero dizer a você, eu vou dar vários exemplos aqui de pessoas que foram curadas de depressão. Depressão pode ter cura. Depressão tem cura. Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso. E esse Deus está aqui neste lugar. É desse Deus que nós estamos falando aqui hoje. Tá certo, gente? Nós estamos aqui porque nós cremos num Deus que faz milagres. É desse Deus que nós estamos falando aqui. Amém? Pois bem, quais são os sintomas? Eu comecei falando da hereditariedade, estava citando o exemplo daquela paciente. Pois bem, além da hereditariedade, estresse intenso, doenças graves, eu estaria dizendo como AIDS, câncer, várias doenças também podem ser causas da depressão. Traumas, decepções, angústias, frustrações, falta de perdão. Falta de perdão é uma das causas de depressão. Pessoas que têm dificuldade de perdoar, elas podem ter depressão. Elas guardam muita revolta. Guardar rancor pode causar, e geralmente causa depressão, viu, gente? Revolta, ódio trazem abatimento físico e emocional. Tem pessoas que sofreram perdas, tem pessoas que tiveram acontecimentos perturbadores e não tiveram depressão. Sabe por quê? Tem uma frase muito interessante. Não interessa muito o que aconteceu com você. O que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Isso é uma frase de um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. Não importa muito o que fizeram com você. O que vai importar é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Olha, nós podemos mudar uma situação. Você pode mudar a situação da sua vida. Às vezes você sofre um trauma. Você pode escolher ficar revoltado, criar raízes de amargura, ficar deprimido,
Ou você pode escolher mudar a situação da sua vida, transformar aquilo como uma experiência de vida e transformar aquilo numa situação em que você vai abençoar outras pessoas numa experiência positiva. É uma escolha que nós podemos fazer. Nós podemos escolher abençoar ou amaldiçoar. Não é mesmo? É uma escolha. Todos nós podemos. Então, situações de estresse são situações que podem ser gatilho para uma depressão. Mas não é propriamente o fato em si, mas como a gente reage ao fato. Concordam? Pois é. A Bíblia diz em Mateus 6,34: basta a cada dia o seu próprio mal. Mas a gente, às vezes, fica só buscando todas as coisas e fica se alimentando do passado. Será que a gente está se alimentando do passado ou está buscando coisas novas para a nossa vida? Isso é se alimentar de traumas. É disso que eu estou falando. Será que você tem se alimentado de coisas boas ou você está sempre buscando aquelas coisas ruins que aconteceram com você lá atrás? Mesmo? Isso é um conselho. Parar de chorar o leite derramado. Eu sempre digo para os meus pacientes assim: procure trazer à memória aquilo que traz esperança. Amém? Amém. Mas, quais são os sintomas da depressão? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nos sintomas da depressão. Por quê? Porque se você tiver pelo menos 5 desses sintomas, eu quero que você fique de olho, bem de olho, porque se você tiver 5, é bom procurar ajuda. Amém? Então tá bom. Vamos lá. Quais são os sintomas? Primeiro, angústia, tristeza, culpa, autoestima negativa ou autodesvalorização, complexo de inferioridade, pensamento negativista. Estou vendo cada olhinho ficando grande. Perda de prazer nas atividades antes prazerosas. Às vezes você gostava de algumas coisas, de repente, nada mais está bom para você. Você gostava de passear, não gosta mais. Eu não quero que você confunda tristeza e melancolia com depressão. Tudo bem? Eu tenho direito a ficar triste, eu tenho direito a ter melancolia, todos nós temos. Pensa bem, você tem uma perda, você tem um problema, você não vai ter melancolia? Você não vai ter tristeza? Qual que é a diferença? A diferença está no tempo. No tempo. Se eu ficar mais de 15 dias triste, muito triste, sem motivo nenhum, posso desconfiar. Não aconteceu nada comigo, não perdi meu emprego, não perdi ninguém, não aconteceu nada. De repente eu fiquei triste, muito triste durante uns 15 dias. Do nada. Isso é normal? Não. Angústia, tristeza não é depressão. Nós temos que ficar atentos a isso, porque senão, de repente, você começa a ficar triste. Nossa, estou deprimido. Não é depressão. Então, vamos ficar bem atentos, senão todo mundo que você vê triste, você vai chamar de depressão. E palavra tem poder, viu, gente? Fala com o outro do seu lado, palavra tem poder. Amém? Então, tá bom. Outros sintomas.
dificuldade em tomar decisões, a pessoa se sente perdida e insegura, dificuldade de concentração, tem medo de frequentar certos lugares. A pessoa tem medo de tudo. É um medo muito grande. Tendência ao isolamento. A pessoa só quer ficar dentro de casa. Passividade. E um outro, quando está no estágio bem maior, tendência ao suicídio. Existe um índice de que 15% dos suicídios cometidos são cometidos por pessoas que são depressivas. Então, a depressão, ela causa 15% dos suicídios. E tem gente que, às vezes, não leva a sério quando alguém que está com depressão fala que está com vontade de morrer. Por favor, levem a sério, porque ele está falando e ele quer mesmo morrer. Um dos erros cometidos é que as pessoas falam, quem fala não faz. Faz sim. Faz sim. Vamos levar a sério. Outros sintomas fisiológicos e comportamentais. Alterações no sono. A pessoa pode ficar com muito sono ou pode ficar com insônia. Alterações no apetite. A pessoa pode ficar sem apetite ou pode ficar comendo demais. É até engraçado. Por que comer demais? Por causa da endorfina. A endorfina, ela causa prazer. A pessoa fica buscando aquele prazer. Então, por isso que ela come muito. Por isso ela fica gordinha. Alterações motoras. A pessoa, quando ela está com depressão, vocês podem perceber que ela fica mais lenta. Vocês percebem isso? Existe uma lentidão motora na pessoa. Então, você começa a ficar mais lenta, você anda mais devagar, você pega mais devagar nas coisas. Quem já notou isso no depressivo? Não é verdade? Então, existe uma lentidão motora. Tá bem. Desânimo. A pessoa fala mais devagar, anda mais devagar. Perda da libido. O que é libido? Desejo sexual. Isso é um problema. Eu sou psicóloga, o pastor falou. Então, eu sou terapeuta de casais. É um dos problemas que eu enfrento lá no consultório. Então, deixa eu contar para vocês um negócio. Às vezes, a pessoa não quer enfrentar o problema. Então, chega lá, queremos separar. Aí eu começo a tratar e tal. Quando eu vou perceber, um dos dois está com depressão, ou até os dois, às vezes, que é o que está acontecendo agora.